Dia Paraná. Oferecimento: Viscardi faz muito mais por você. Saxtrack, proteção completa para o seu veículo. E Unimed Londrina. Sexta-feira, 30 de junho, bom dia, mais um mês se despedindo, é o primeiro semestre indo embora, é o tempo que não para e nem a notícia. Agora, 11h49, é o seu Meio-Dia Paraná chegando para deixar você bem informado. Foram anunciadas, agora há pouco, novas medidas para a segurança em escolas e creches da Prefeitura de Londrina. São providências por parte da Guarda Municipal que nós vamos detalhar para você no Meio-Dia Paraná. Nessa edição tem também um incêndio num condomínio de alto padrão, com as mortes da babá e um bebê. Outras 2 pessoas estavam na casa que foi tomada pelas chamas. E mais, a recuperação de um trator que foi furtado semana passada numa obra na Gleba Palhano. Ele foi encontrado hoje na zona rural de Cambé. E a instalação de novos semáforos em alguns cruzamentos movimentados de Londrina. Para reduzir a questão dos acidentes aqui da esquina vai ser bom, né? Mas desde que ele seja sincronizado, né? Porque às vezes para fluir o trânsito, né? Porque no final da tarde, aqui principalmente 5h30, 6 horas, dá bastante trânsito aqui. Também no trânsito, o pedido da Polícia Militar para mudanças no projeto de duplicação da marginal da PR-445, ali no Jardim Acapulco. Você vai ver também as novas regras de financiamento de imóveis pelo programa Minha Casa Minha Vida. E as notícias do tempo e dos eventos desse fim de semana com a Giovana Machado. Muito bom dia! Bom dia, Alberto. Uma excelente sexta-feira para você que está nos acompanhando. Nós tivemos um início de mês de junho agitado no tempo, com dias seguidos de chuva, mas desde essa segunda quinzena o tempo está estável, bastante tranquilo aqui no norte do estado e vamos seguir para pelo menos mais 15 dias assim, viu, Alberto? É claro que ainda hoje aqui no Meio-Dia Paraná eu conto todas as informações para você. E contamos também a programação do Filo, que se encerra nesse fim de semana. Tem também as festas juninas, com tempo firme aí, com o sol predominando, noites não tão geladas. Será possível aproveitar e bastante, né, Gi? Muito. Bom final de semana para o pessoal curtir ao ar livre, a programação cultural, bem gostoso. E sempre em companhia aqui do jornalismo da nossa RTC. Afinal de contas, o Meio-Dia Paraná está só começando. Foram anunciadas agora há pouco medidas de segurança em escolas e creches municipais de Londrina. O Meio-Dia Paraná já começa essa edição trazendo um resumo dessas providências por parte da Secretaria de Defesa Social, da Guarda Municipal aqui de Londrina. Catherine Tanan, seja bem-vinda. Boa sexta-feira para você e tua equipe por aí. Afinal de contas, são medidas efetivas? São apenas projetos? O que vem por aí? Oi, Alberto, um ótimo dia a você, ótima sexta-feira para todo mundo. É o seguinte, parte é medida efetiva que já está funcionando, parte é sugestão que ainda vai ser analisada pela comunidade escolar e o quanto antes essa resposta voltar, melhor para toda a comunidade. A gente conversou agora há pouco com o secretário de Defesa Social, o Coronel Pedro Ramos, que é responsável pela Guarda Municipal, e ele explicou o seguinte: a gente vem mostrando hoje, por exemplo, ao vivo no Bom Dia Paraná, fizemos imagens de uma equipe da Guarda Municipal em frente a uma escola municipal. O que acontece? Segundo o secretário, essa é uma medida já adotada pela Secretaria de Defesa Social antes mesmo da tragédia que aconteceu em Cambé. O objetivo com a entrevista que ele deu hoje foi para explicar como esse trabalho está funcionando. Eles utilizam o efetivo da guarda durante as entradas e saídas de alunos, tanto em creches como em escolas municipais, para auxiliar na segurança. Esses profissionais, os agentes, ficam apenas do lado de fora. Um agente fica na escola, o outro que está com ele na viatura segue para outra escola e dessa maneira, com cada equipe da Guarda Municipal, eles conseguem estar à frente de
2 escolas ao mesmo tempo. Hoje, por exemplo, está com efetivo total, tem 20 viaturas rodando, por isso, entradas e saídas sendo cobertas em 40 creches e escolas municipais aqui de Londrina. Segundo o secretário, é um trabalho de rodízio. A escola que hoje teve segurança da guarda na saída, amanhã pode não ter, outra vai ter e assim por diante, até porque o efetivo da Guarda Municipal atualmente é de 300 agentes. Eles não conseguem todos os dias ter esses 300 trabalhando para cobrir a segurança nas escolas municipais. Vamos falar também, daqui a pouquinho, em mais detalhes, sobre a sugestão que foi dada à comunidade escolar para definição de um horário específico para que pais, responsáveis ou outras pessoas possam ter acesso à escola. Um horário específico por quê? Porque a Guarda Municipal, tendo essa escala, consegue também acompanhar essa movimentação de entrada e saída entre o horário de entrada e saída dos alunos, a entrada e saída da comunidade escolar, pais e responsáveis. Essa é uma sugestão que ainda precisa ser avaliada pela Secretaria de Educação, por pais e responsáveis, mas segundo o secretário, a Guarda Municipal está pronta para fazer esse trabalho assim que o retorno, que tiverem retorno sobre essa proposta. Daqui a pouquinho a gente vai trazer entrevistas com os secretários sobre isso e também já fiz contato com a Maria Tereza, que é secretária de Educação aqui de Londrina, para saber se essa proposta já foi avaliada ou não. Alberto, a gente viu e vem falando aqui no Meio Dia Paraná até de protestos que pais fizeram em frente às escolas nos últimos dias. Então essa entrevista hoje do secretário é uma maneira de trazer clareza ao trabalho que está sendo feito pela Guarda Municipal e o que mais pode ser feito para ajudar a comunidade nesse momento na rede municipal de ensino, que é a área coberta pela Guarda Municipal de Londrina. Volto contigo. Valeu, obrigado, Catherine, que já retorna com mais detalhes, também com as entrevistas dessas providências por parte da Guarda Municipal. E ainda falando de educação, foi definido o novo calendário da UEL. O próximo ano letivo, inclusive para os aprovados no vestibular, vai começar no mês de agosto. O calendário da UEL sofreu vários atrasos ao longo da pandemia. Aulas chegaram a ser totalmente suspensas. Depois, foram retomadas pela internet, com atividades remotas. Em maio, com a greve de professores, novo atraso. No acumulado, ainda são 6 meses. O ano letivo de 2022 só vai terminar agora, em julho de 2023. Em reunião ontem à tarde, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão definiu o calendário para o ano letivo de 2023. As aulas para as turmas de graduação, incluindo calouros aprovados no último vestibular, vão começar em 7 de agosto. Os exames finais terão que ser aplicados até 22 de dezembro, a 3 dias do Natal. A segunda metade deste ano letivo de 2023 irá começar em 22 de janeiro, já em 2024. Como são 200 dias letivos e ainda períodos de férias, a regularização total do calendário ainda vai demorar vários anos para ocorrer. Já o vestibular tem uma programação diferente, mais próxima das datas tradicionais. As inscrições vão de 24 de julho a 5 de setembro e custam R$ 176. As provas da primeira fase serão em 29 de outubro, da segunda fase em 26, 27 e 28 de novembro. No G1 tem as regras para quem se enquadra no direito à isenção da taxa de inscrição no vestibular da UEL. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela e você vai direto para o site, direto para a reportagem, com todas as dicas, com o link, com as orientações. Se não deu tempo de posicionar o celular, é só entrar direto no G1, que lá você vai saber quais os critérios para que os alunos de baixa renda possam pedir a isenção dessa taxa de inscrição do vestibular da UEL. Tem lá, então, toda a identificação, toda a delimitação para você. E reforçando, o prazo para pedir a isenção é só até hoje, às 5 da tarde dessa sexta-feira. 11h57 agora. Começa na quinta-feira da próxima semana mais uma campanha de liquidação do comércio de Londrina. É o Londrina Liquida 2023, que será realizado por 3 dias, de quinta-feira a sábado da semana que vem. Começa ali no dia 6 de julho. Comerciantes vão vender produtos com diversos descontos. As lojas têm autorização para abrir até às 10 da noite, mas aí cada lojista decide o horário que vai seguir, qual será a sua programação.
além das promoções no comércio, nos dias 6 e 7, teremos festa julina ali no Calçadão, entre a São Paulo e a João Cândido, sempre a partir das 5 da tarde, com a venda de comidas típicas, barracas e muita música também. Quem passou pela Avenida 10 de Dezembro hoje, viu marcas de um acidente registrado durante a noite passada. As grades do Parque Arthur Thomas foram danificadas na madrugada dessa sexta-feira. Um carro subiu na calçada e acabou batendo contra a estrutura metálica. Uma parte ficou retorcida e outra foi efetivamente arrancada. Ficou esse vão ali na grade do Parque Arthur Thomas. Situação registrada ali às margens da Avenida 10 de Dezembro, sempre muito movimentada no começo da manhã. Uma câmera de monitoramento de uma concessionária flagrou um homem colocando fogo em 2 carros hoje de madrugada. Foi ali na região de Curitiba. Na imagem dá para ver o momento em que um homem invade o pátio da concessionária, joga líquido em um dos veículos e ateia fogo. Após o incêndio, o homem foge desse local. Esse caso foi registrado no bairro Novo Mundo, que é distante do centro de Curitiba. 2 carros ficaram destruídos. Um dos sócios da loja foi avisado e seguiu até o local para tentar apagar as chamas, mas inalou fumaça e precisou ser atendido por equipes médicas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e evitou que o fogo se espalhasse para outros veículos. Uma investigação foi aberta por parte da Polícia Civil. Agora meio-dia em ponto. Falei agora há pouco de um acidente ali na 10 de dezembro que deixou estragos na grade do Parque Arthur Thomas, mas essa não foi a única ocorrência no trânsito da nossa cidade nas últimas horas. Tivemos outros acidentes e com pessoas feridas. Assunto hoje para Felipe Bacarim, nosso editor, que nesta sexta-feira está também na reportagem aqui do nosso Meio-Dia Paraná. Seja bem-vindo, boa tarde para você. Como foram esses acidentes e como estão os feridos? Oi, Alberto, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, vamos falar sobre 2 acidentes, um na Zona Sul e outro na Zona Oeste, ambos envolvendo motociclistas. O primeiro deles foi na Avenida Guilherme de Almeida, no Ouro Branco, na Zona Sul. Envolveu uma motocicleta que estava com uma motociclista e a passageira e uma viatura da Polícia Militar. De acordo com informações colhidas ali no local pelo nosso repórter cinematográfico Alceu Nascimento, a viatura da Polícia Militar ia acessar a marginal quando foi atingida pela motociclista. A colisão, a partir da colisão, as 2 ocupantes da moto foram para o chão, inclusive chegou a furar o pneu da viatura, além de quebrar um dos retrovisores e danificar uma parte da lateral do carro. Quando os bombeiros chegaram, as 2 estavam conscientes, mas precisaram receber atendimento médico dentro da ambulância. Segundo os bombeiros, elas tiveram ferimento no rosto e também no joelho e foram levadas para hospitais aqui da cidade para avaliação e também recuperação. O outro acidente aconteceu por volta das 7h40, dessa vez na Zona Oeste, na BR-369, no trecho urbano, onde já é a Avenida Tiradentes. Nosso repórter Alceu Nascimento também esteve nesse local. As imagens que ele fez foi do fim da ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal indo embora e uma das motocicletas sendo guinchada, essa com a suspensão da frente bem danificada. A Polícia Rodoviária Federal acabou de nos enviar as informações desse acidente, dizendo que foi uma batida entre 2 motos que deixou 2 pessoas com ferimentos graves. Os condutores das 2 motos foram socorridos pelo SIAT e também foram levados pelo hospital. A Polícia Rodoviária Federal também mandou uma foto do momento dessa ocorrência. A gente consegue perceber que o trânsito ficou bem complicado no começo da manhã para quem estava chegando a Londrina ali pela BR-369. Ainda de acordo com a PRF, a causa desse acidente foi a falta de atenção à sinalização do trânsito por parte de um dos motociclistas que acabou cruzando o sinal vermelho. A gente não conseguiu atualizações ainda, Alberto, do estado de saúde desses 2 motociclistas. Valeu, obrigado Felipe aí com as imagens dessas ocorrências do começo da manhã em Londrina, deixando feridos e também complicando o trânsito num horário de bastante movimento. Foi recuperado um trator furtado há cerca de 10 dias em Londrina. O Meio-Dia Paraná trouxe o início dessa história, um vídeo em que o trator era levado embora e agora essa máquina tão cara que foi levada de uma obra na Gleba Palhano foi encontrada, recuperada e está sendo devolvida ao dono. Cato Lintanã, onde essa máquina foi localizada, é um ponto muito distante de onde ela foi furtada?
Alberto, pouco mais de 5 quilômetros de distância, estava na cidade vizinha, em Cambé, num sítio. Ninguém foi preso até agora, de acordo com a Polícia Civil, mas a máquina foi recuperada, avaliada em R$355 mil. É uma pá carregadeira que estava sendo utilizada numa obra de pavimentação por uma construtora na região sul de Londrina, ali na Gleba Palhano, ou melhor, aqui na região da Gleba, a gente está aqui na zona sul de Londrina. Foi encontrada pela Polícia Civil, Polícia Militar e até PMs da reserva que estavam trabalhando nas buscas por essa máquina. A gente tem imagens aí do local onde essa máquina ficava estacionada, que a gente fez no dia em que nós fomos até o local, quando ficamos sabendo sobre o furto dessa máquina. O local onde ela ficava estacionada é o pátio, né, ali de um imóvel que fica às margens da PR-445, justamente na região da Gleba. Estava sendo usada para esse trabalho e tinha passado apenas, ou melhor, iria passar uma noite nesse local, mas acabou sendo levada. Temos imagens de câmeras de monitoramento mostrando ela sendo retirada desse local no dia 21 de junho, pouco depois das 6 horas, já estava escuro, e essa máquina sai pela 445 sem inclusive os faróis acesos, sai ali gerando bastante risco às pessoas, porque uma máquina dessa não pode circular normalmente pela via, ela tem que estar sobre um caminhão, o que não estava acontecendo nesse momento. Os policiais foram atrás de outras câmeras e descobriram que quem estava aí na direção da máquina seguiu pela Avenida Arthur Thomas, depois pela Juvenal Pietraróia, na região dos Correios, e dali foi embora em direção a Cambé. Os policiais, por meio de uma denúncia, ficaram sabendo que essa máquina estava num sítio na região da Estrada da Esperança, ali nas imediações do Jardim Annelise, em Cambé. Foram até o local durante o dia, não acharam a máquina, voltaram na madrugada e acharam essa máquina nesse sítio. No local não havia ninguém, apenas a máquina. Eles conseguiram colocá-la sobre esse caminhão que faz o trajeto normalmente, né, de maneira segura dessa máquina, e levaram, portanto, ela de volta aí para que o dono fosse reconhecer, verificar se estava tudo certo. A gente destacou até um trecho do boletim de ocorrência registrado, né, pelos policiais depois do encontro dessa máquina. Eles citam que o equipamento, essa pá carregadeira, estava debaixo de uma lona nesse local, inclusive de difícil acesso, um fundo de vale, até onde eles foram. E informaram ainda que foi preciso chamar um chaveiro para que eles conseguissem ligar essa máquina, fazer funcionar certinho, colocá-la sobre o caminhão e então retirá-la desse local. Hoje de manhã, nós entrevistamos o tenente da Polícia Militar ali em Cambé, que deu mais detalhes sobre o trabalho de buscas e de recuperação desse veículo avaliado em R$355 mil. Olha só. Houve o furto e também a receptação, né? Caso alguém esteja em posse de um objeto produto ilícito, ele se enquadra no crime de receptação. No local, só a máquina? Tinha alguém? Não, a princípio não houve nenhum detido. Alguém suspeito? Existem algumas informações referentes a isso aí, mas está sendo tratado através do nosso serviço de inteligência e também com a Polícia Judiciária. Orientação para as pessoas desconfiarem de furto desse tipo de equipamento. O que pode levantar suspeita das pessoas para denunciar? A princípio, um veículo que não se enquadra ali no local, né? Ou um veículo que o pessoal não conheça. Aí eles podem sempre entrar em contato com a Polícia Militar, através do 190, pode fazer o contato via 181 para fazer qualquer denúncia anônima, ou pode fazer o contato também com a Polícia Judiciária. Tá, então, um reforço de que até agora ninguém foi detido, mas, claro, o Serviço de Inteligência da Polícia trabalhando para identificar quem de fato levou essa máquina, até porque não é uma máquina fácil de ser manuseada. É necessário um certo conhecimento para retirar uma máquina desse porte de onde estava estacionada e seguir circulando por ela em ruas e avenidas, inclusive sem causar um acidente grave, porque passou por vias movimentadas da nossa cidade no período noturno, em que há uma certa circulação de veículos. Bom, essa máquina hoje de manhã nós a encontramos estacionada em frente à delegacia de Cambé. O dono já verificou, né, confirmou que é mesmo a máquina levada no dia 21 de junho desse terreno que fica às margens da PR-445, e agora ele também está bastante aí ansioso para que seja identificada a pessoa responsável por esse crime. Uma máquina cara, considerada uma máquina ainda com muito tempo de uso, não tem nem 10 anos que ela foi comprada, então é considerada ainda uma máquina nova, que tem muito tempo de vida ainda para ser
utilizada principalmente em obras, como a que estava sendo feito ali na Gleba com ela, né? Que é uma obra de pavimentação de uma via, uma contrapartida de uma construtora que está fazendo várias obras nessa região da Gleba Palhano. Alberto, nossa equipe com certeza vai continuar de olho e vale ressaltar, né? Esse trabalho de formiguinha que os policiais fizeram atrás de casas, imóveis, buscando imagens de monitoramento para que eles pudessem identificar o trajeto feito pelo criminoso e chegarem então rapidamente até esse local, esse sítio onde a máquina estava, até porque em 2019 ela já havia sido furtada, mas só foi recuperada quase 30 dias depois lá na região de Umuarama. E agora estava aqui, ó, 5 quilômetros mais ou menos de distância de onde foi levada, na região do Anelisa, em Cambé, máquina recuperada e agora vai voltar para o dono, que, claro, vai encontrar um outro local, né? Para ela ficar estacionada com mais segurança. Valeu, obrigado, Kathleen, que está acompanhando a história desde o começo e hoje trazendo o desfecho aí da localização dessa máquina, avaliada em mais de R$300 mil. Até daqui a pouco, com a nossa Kathleen Tanan, daqui a pouco tem também mais informações aqui no Meio-Dia Paraná, com as medidas de segurança anunciadas pela Prefeitura para escolas e creches municipais de Londrina. As mudanças em regras do programa Minha Casa Minha Vida, com um aumento no valor máximo de financiamento para imóveis. E os novos semáforos que estão sendo instalados em cruzamentos, como esse aí, da Duque de Caxias com a Jorge Velho. Tem ainda o incêndio num condomínio de alto padrão, com as mortes da babá e de um bebê. Já já, também as notícias do tempo em meio à estiagem e à baixa umidade do ar, que está complicando a vida de quem tem problemas respiratórios. É dentro de apenas 1 minuto. Agora, 12:10. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma casa e um condomínio em Maringá. 4 pessoas estavam no imóvel e 2 delas acabaram morrendo. Dentre elas, um bebê de apenas 1 ano. O incêndio começou antes do dia amanhecer e logo as chamas tomaram conta da casa. Lá dentro estavam 4 pessoas, a mãe e 2 filhos pequenos e uma funcionária que trabalhava como babá. Segundo os bombeiros, a casa é um sobrado. O fogo começou na parte de baixo e se alastrou rapidamente. As vítimas estavam no andar de cima, por isso o resgate foi muito difícil. A mãe das crianças, de 35 anos, e um filho de 3 anos ficaram feridos e foram levados para o hospital. A mãe e o filho foram resgatados pelos fundos, pela parte de fora, porque ficaram na sacada da parte dos fundos. A babá e uma criança de 1 ano morreram no incêndio. Os 2 corpos, infelizmente, estavam dentro do banheiro. A babá, provavelmente na intenção de proteger a criança, ligou o chuveiro, colocou toalha, tentou se molhar para as chamas não chegarem neles. Mas a caloria e a quantidade de fumaça extremamente alta, tá? Os materiais sintéticos que a gente tem no mobiliário hoje são extremamente combustíveis, eles se alastram muito rápido, tá? Então, espuma, cortina, sofás, colchões, e nesse momento provavelmente tenham inalado fumaça. Nessa inalação de fumaça, perderam a consciência e acabaram morrendo ali. A casa onde ocorreu o incêndio fica neste condomínio na zona sul de Maringá. No início da manhã, o fogo já havia sido controlado, mas, segundo os bombeiros, as chamas foram intensas e quase atingiram outra casa. A parte de baixo totalmente destruída, as partes de cima ali, quartos, o hall, logo no começo também. A parte do fundo, que era aberta, que está intacta. Para vocês terem uma ideia, quebrou vidros grossos do vizinho pela caloria. Então, assim, a gente ainda fez um trabalho ao mesmo tempo de busca e de combate para que não passasse para a casa do vizinho imediatamente à esquerda ali. Ao fazer os resgates, os bombeiros encontraram a babá e a criança de 1 ano abraçados no banheiro. Apesar de toda a experiência, ao lembrar dessa cena, o tenente Diogo mal conseguiu falar. Estava abraçado com a criança no box do banheiro. Difícil, né? Sim, difícil. A mãe de 35 anos e um menino de 3 anos foram levados para a Santa Casa de Maringá e não tiveram ferimentos graves. A família não autorizou o hospital a divulgar mais informações sobre o estado de saúde deles.
As causas do incêndio serão investigadas. E a entrevista do bombeiro ali, né, dá a dimensão, né, o choque, enfim, da perda dessas duas vidas, inclusive dessa criança e da profissional ali, né, da babá, que certamente tentou proteger essa criança, mas também acabou morrendo. Lá no G1 já tem mais informações. Fala agora de trânsito. Tem mudanças no trânsito de Londrina, novos semáforos estão sendo instalados ali na Duque de Caxias, naquela região perto da Chile, da Jorge Velho, próximo já à Vila Brasil. A caminho já do centro para a Prefeitura de Londrina. Nossa Giovana Machado passou por lá, conferiu a novidade e hoje a equipe do Felipe Bacarim e do Alceu Nascimento, além do Ademir dos Santos, foram em busca de mais informações. Felipe, quais cruzamentos estão ganhando novos semáforos e já temos aí uma previsão de quando começam efetivamente a funcionar? Alberto, nós estamos aqui no cruzamento da Duque de Caxias com a Jorge Velho. É um dos locais onde foram instalados, então, novos semáforos, mas, segundo a CMTU, ainda sem prazo para começarem a funcionar. A assessoria de imprensa da companhia disse ainda que novas sinalizações serão instaladas aqui nessa região, tanto para sinalizar que um novo semáforo foi instalado, quanto para facilitar a passagem de pedestres. O que a gente pode ver é que nesse local aqui, nesse cruzamento, não tem faixa de pedestres, nem na Duque de Caxias, nem na Jorge Velho. Então são adequações que ainda precisam ser feitas para que esses semáforos comecem a funcionar. Essa região aqui tem muitos acidentes, apesar de não ser uma via rápida, né? A Duque de Caxias tem velocidade máxima permitida de 50 km por hora, tem inclusive radares instalados aqui nessa avenida e nos períodos de maior movimento, principalmente no fim da tarde, acaba formando uma confusão aqui, porque os motoristas querem acessar a Duque de Caxias, já que a Jorge Velho é sentido único e precisam virar à esquerda ou à direita, como a gente está vendo, acaba formando filas para quem vai virar à esquerda e está subindo a Duque de Caxias. Junto com esse movimento, né, também tem os pedestres que precisam ser respeitados nesses cruzamentos. Esse é um bairro residencial, mas também tem muitos comércios aqui nessa região e também é uma rota alternativa para quem não quer pegar a JK. Hoje de manhã, o nosso repórter cinematográfico Ademir dos Santos veio aqui, conversou com alguns motoristas e também identificou uma nova sinalização que está sendo instalada no cruzamento das avenidas JK com a Rua Chile. Outro local muito parecido com esse daqui que também está com previsão de um novo semáforo que vai começar a funcionar, mas como eu disse no começo, né, a CMTU ainda não deu um prazo para que esses sinaleiros passem efetivamente a funcionar nesses dois pontos. Vamos ver então o que os motoristas, as pessoas que passam por essas regiões falaram hoje cedo com a nossa equipe de reportagem. Olha, eu acredito que para reduzir a questão dos acidentes aqui da esquina vai ser bom, né? Mas desde que ele seja sincronizado, né? Porque às vezes para fluir o trânsito, né? Porque no final da tarde, aqui principalmente 5h30, 6 horas, dá bastante trânsito aqui, principalmente o pessoal que vem da JK, que vira e tal. Mas acredito que se for nesse intuito bem sincronizado, vai ajudar bastante, vai diminuir os acidentes também. Pô, que eu já ajudei de gente aqui praticamente toda semana, acidente de moto, as pessoas para atravessar, já perdi as contas. Tudo que é para segurança melhora bastante. É complicado, tipo de manhã é um pouquinho complicado, horário de pico, horário de almoço, né? Finalzinho do dia, que é a hora que o pessoal vai embora, doido para chegar em casa, né? A JK é uma rua que o pessoal desenvolve grande velocidade e quando abre o semáforo de baixo, do jeito que eles vêm, eles vão passando. E para você atravessar a rua, a Chile, é muito dificultoso. Eu acho de suma importância esse semáforo aqui. A gente está vendo, né, que muitos pedestres acabam atravessando a Duque de Caxias, mesmo sem ter a sinalização para faixa de pedestres e também semáforo aqui para facilitar a passagem, né? Então, de acordo com a CMTU, a instalação de semáforo aqui nesse ponto foi decidida após uma avaliação, um estudo que ocorreu de impacto na vizinhança. Esse é outro semáforo que a gente vai acompanhar o início do funcionamento dele, assim como a gente fez, né, Alberto, no cruzamento da Mato Grosso com a Borba Gato. Mostramos quando o semáforo foi instalado e quando ele efetivamente passou a funcionar. Aqui a gente segue acompanhando essa situação, um local, como você pode ver, de bastante movimento, principalmente agora no horário de almoço.
da Duque com a Jorge Velho, também a JK com a Chile, ganhando esses novos semáforos. E o Meio Dia Paraná antecipando as informações para você, sempre de olho em toda essa movimentação na nossa cidade. E você, está achando que dos semáforos nesses dois cruzamentos são necessários? Vão ajudar? Fica a dica para que você participe do nosso Meio Dia Paraná, mandando mensagens para o aplicativo Você na RPC. Para comentar a questão dos semáforos e vários outros assuntos ao longo aqui do nosso Meio Dia Paraná. A tela dividida aí com a chamada do nosso aplicativo e você sempre muito bem-vindo aqui na nossa RPC. Agora, 12h19. O programa Minha Casa Minha Vida, retomado pelo governo federal em fevereiro deste ano, terá novas regras. A expectativa é de que as medidas aumentem o alcance da política habitacional, reduzindo a fila de espera por moradias. As novidades, e são várias, devem ser implementadas ao longo do mês de julho. O conselho que administra o FGTS decidiu aumentar o valor máximo dos imóveis que são financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida. As alterações vão atingir de forma diferente os beneficiários, que são divididos em 3 faixas de renda. Até R$ 2.640 por mês, faixa 1. O governo informou que 50% das unidades do programa serão reservadas para as famílias desta faixa. Renda entre R$ 2.640 até R$ 4.400 é a faixa 2. E de R$ 4.400 até R$ 8.000, a faixa 3. Na faixa 3, o teto para a compra de um imóvel passou de R$ 264.000 para até R$ 350.000. Nas faixas 1 e 2, o teto ficou entre R$ 190.000 e R$ 264.000, de acordo com a localização do imóvel. Haverá alteração também nos juros, que ficarão menores. Aqui na região sul do país, a taxa cobrada de famílias com renda mensal de até R$ 2.000 cai de 4,5% para 4,25% ao ano. Entre as principais mudanças anunciadas também está o aumento do subsídio para a aquisição do imóvel. Nas faixas 1 e 2, o teto do subsídio no valor da entrada passou de R$ 47.500 para até R$ 55.000. O diretor do Sindicato Patronal de Habitação em Londrina acredita que este aumento do teto deve gerar mais negócios. A gente sempre conversa com o pessoal de banco, principalmente com a Caixa Econômica Federal, e a gente percebe que as pessoas, quanto maior o subsídio, maior é a procura. Porque isso alavanca a questão da entrada, do sinal, propicia para uma condição de compra melhor para as famílias. O mercado está aí com uma boa expectativa, aguardando, e eu acho que nós vamos gerar muitos negócios. Opinião compartilhada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil. Para Célia Catucci, presidente do Sinduscom em Londrina, o conjunto de medidas deve ir além de tirar projetos do papel. Vai ampliar os negócios em todo o setor imobiliário. Existe a possibilidade de aquecer, inclusive, os imóveis usados, que as pessoas podem tentar comprar agora com essas novas regras, teriam a possibilidade de melhorar a sua vida, mudando do imóvel antigo para um imóvel mais novo. Falando ainda de finanças, saíram agora há pouco os novos números da cesta básica em Londrina, referentes a esse mês de junho que está terminando. É uma pesquisa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em parceria com a UEL, comandada pelo professor Marcos Rambalducci. O valor da cesta básica neste mês de junho apresentou queda de 4% em relação ao mês de maio aqui em Londrina. O valor da cesta para uma pessoa fechou em R$ 558, contra os R$ 52 do mês anterior. Os produtos que tiveram maior redução foram a margarina, quase 13%, a carne, 12,2% e o feijão, 9,2%. Já as maiores altas ficaram por conta da batata, olha só, 27,5%, a banana, 23,4% e o açúcar, com 2,5%. Números aí da cesta básica referentes ao mês de junho. 12h23, voltamos a falar agora das medidas de segurança anunciadas para escolas e creches municipais de Londrina. As providências por parte da Secretaria de Defesa Social, que coordena a Guarda Municipal. Cato Lintanã, de volta ao vivo de um colégio municipal de Londrina,
para explicar para você o que foi definido. Olha, Alberto, uma medida que já está valendo, inclusive de acordo com o secretário antes do que aconteceu em Cambé, é a seguinte: na entrada dos alunos e também nas saídas, presença de guarda municipal, pelo menos um agente. Em todas as escolas, não ao mesmo tempo, porque a guarda não tem efetivo suficiente todos os dias para estar presente em todas as escolas e creches. São 127 unidades, então isso não é possível de uma cobertura ao mesmo tempo. Então eles fazem um rodízio. Escola e creche atendida hoje, por exemplo, amanhã pode não ter a presença da guarda nos mesmos horários, mas sim com rondas, durante o restante do dia, justamente para conseguir que todas as unidades escolares estejam com esse reforço de segurança ou a maior quantidade possível, de acordo com o efetivo. Essa medida leva em conta justamente da maior segurança nessa movimentação maior, que são as entradas e saídas, quando pais trazem as crianças, quando pais vêm buscar as crianças. Então um guarda sempre deve estar presente justamente para dar essa sensação de segurança e dar maior tranquilidade à comunidade escolar. Algumas regiões têm prioridade, melhor dizendo, nesse atendimento, principalmente de acordo com o secretário de Segurança aqui da Defesa Social, o Pedro Ramos, tem prioridade com relação àqueles que têm consumo e venda de drogas no entorno. A Guarda Municipal deve repetir as escalas de segurança nesses locais, justamente para auxiliar toda a comunidade. Hoje, para que fosse possível ter uma cobertura, digamos que mais satisfatória, seriam necessários pelo menos 1.000 agentes na guarda, mas hoje o efetivo é de 300 agentes e mais 60 devem auxiliar nessa segurança também, a partir da segunda quinzena de julho, que são os alunos que estão finalizando a formação na Guarda Municipal. Em entrevista hoje de manhã, o Coronel Pedro Ramos, que é responsável pela GM em Londrina, deu mais detalhes desse trabalho de entradas e saídas. Hoje é um exemplo de um dia que a gente tem full. Nós temos 20 viaturas em atividade hoje. Como é que isso funciona? A gente, antes mesmo de abrir as escolas, as equipes saem, deixa o parceiro em uma escola a pé e ele vai para outra escola de viatura, logo consequentemente atende duas. No dia de hoje, por exemplo, a gente consegue estar presente em 40 escolas na entrada e também faremos a mesma coisa na saída, não necessariamente na mesma escola. A gente vai revezando isso de maneira que essa sensação de segurança possa chegar em todas as escolas do município ao mesmo tempo. Agora, só lembrando, lá em Cambé, por exemplo, o que aconteceu? A pessoa que entrou na escola, que foi responsável pelos tiros, foi pedir o histórico escolar. Então, teve acesso durante um outro momento. Não era entrada, não era saída de aluno. Era outra situação. Sobre isso, também estão sendo estudadas medidas para garantir segurança na rede municipal aqui em Londrina. A gente está falando de crianças que têm até 11 anos de idade que se utilizam, estão justamente nessas unidades. Qual a ideia? Para que nesses horários em que pais responsáveis ou outras pessoas entrem nas escolas para pegar um histórico, para pegar qualquer outro documento, para fazer uma visita, que isso seja feito no horário pré-estabelecido e que a Guarda Municipal tenha conhecimento dessas escalas de horários para que esteja presente nas unidades escolares quando essa visita de fora acontecer. Se uma escola às 9, a outra às 10 e assim por diante, para que a guarda consiga fazer esse atendimento, garantindo segurança também nessa hora em que a comunidade externa utiliza o ambiente escolar onde estão as crianças. Olha só o que o coronel disse em entrevista. Se eu tenho uma lista na região norte, por exemplo, das escolas e os horários de atendimento lá, no momento em que eu estou fazendo patrulhamento, eu paro lá na escola A, que nesse horário vai estar atendendo ao público. Nós estamos prontos a cumprir. A gente só espera um retorno da educação para ver como é que isso vai fluir e se essa medida também ela é viável, o quanto de transtorno isso pode trazer para a vida das pessoas. Mas nós temos que entender também o seguinte, mesmo que traga algum transtorno, nós temos que colocar em primeiro lugar a segurança das crianças, a segurança da escola. Então, se tiver que fazer algum sacrifício para mudar alguma coisa de horário, isso tem que ser colocado na mesa também, porque nós não vamos conseguir resolver a questão sem a participação de todo mundo.
Falei mais cedo que tinha feito contato com a Secretaria de Educação aqui de Londrina para saber, né, se essa medida é viável. A secretária retornou a mensagem aqui dizendo que é viável e que, inclusive, a direção das unidades escolares da rede municipal aqui em Londrina já estão cientes dessa medida e no retorno do recesso, que vai acontecer agora na metade do ano, lá em torno do dia 25 de julho, quando eles retornam, devem fazer esse contato, esse comunicado com toda a comunidade escolar, para que também os pais e responsáveis avaliem essa medida de definição de um horário específico para irem na escola, e aí sim eles vão bater o martelo, se vai funcionar essa proposta da Guarda Municipal ou não. Fato é que para a Secretaria de Educação de Londrina é uma medida viável também e importante. Alberto, equipe do Meio Dia Paraná, vai seguir acompanhando e traz novidades aqui assim que a gente tiver. Isso aí, né? Educação, segurança sempre tem espaço aqui no nosso Meio Dia Paraná. Catherine, você está em frente a uma escola. Nos últimos dias, nesse horário de almoço, a temperatura estava até um pouco mais alta. Hoje está mais friozinho ou é só uma percepção errada minha? Não, Alberto, hoje está mais friozinho. Inclusive, nos outros dias, a gente estava até lançando mão dos casacos e ficando de manga curta, né? Hoje deu para colocar a manga comprida de novo, porque na sombra tem um ventinho mais gelado, viu? Agora, no sol, dá para também arriscar uma manga curta, assim, principalmente para quem sente mais calor. A gente estava vendo aqui agora há pouco, na saída das crianças, agora está mais tranquilo aqui, porque eles já saíram. Tava todo mundo saindo de manga curta, porque criança, né, já sai toda acalorada, já correu. Então, para eles não tem isso de que hoje está mais fresco, está mais friozinho. Para eles... Olá, boa tarde. Meio-dia e 31 minutos agora, pelo horário de Brasília. Tribunal Superior Eleitoral acaba de formar maioria para tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. Até agora, portanto, são 4 votos a favor e 1 contra a condenação. A ministra Carmen Lúcia acabou de dizer que segue o voto do relator. Ela se junta, então, portanto, aos ministros Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Eles acompanharam o relator Benedito Gonçalves, que na terça-feira votou por tornar Bolsonaro inelegível. Os 4 ministros, portanto, consideraram que houve abuso de poder político e uso indevido também dos meios de comunicação por parte do ex-presidente da República ao promover uma reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada no dia 18 de julho do ano passado. Nessa ocasião, o então presidente, que buscava a reeleição, atacou o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral e, sem apresentar provas, afirmou que o resultado das eleições de outubro não seria confiável. Os argumentos usados nos ataques já haviam sido desmentidos por órgãos oficiais. Essa reunião foi transmitida pelo canal oficial do governo e também nas redes sociais de Bolsonaro. O único voto contra até agora foi o do ministro Raul Araújo. Você acabou de ver imagens ao vivo, portanto, lá do plenário do Tribunal Superior Eleitoral. E você acompanha aí as imagens da ministra Carmen Lúcia, que ainda está proferindo o seu voto. Mas como ela acompanha o relator, já há maioria, portanto, 4 votos a 1 para impedir que Jair Bolsonaro concorra a novas eleições pelos próximos 8 anos até 2030, portanto. Ainda faltam, depois da ministra Carmen Lúcia, os votos dos ministros Nunes Marques e, por último, o do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Cobertura completa do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, você confere então logo mais no Jornal Hoje. Muito obrigado e até já. Aí então, plantão do Jornal Hoje com essa atualização. A equipe do G1 também está com informações em tempo real e daqui a pouco a cobertura completa no jornalismo da Globo. Vou retomar o bate-papo com a Catherine Tanan. A gente teve que interromper para abrir espaço para essa notícia aí por parte do César Tralli. Eu peço que a Catherine aí atualize isso então, Catherine. Você estava comentando que está mais friozinho hoje sim, que tem que se agasalhar um pouco mais.
Sim, Alberto, principalmente se for ficar na sombra, viu? Tava na hora em que o pessoal entrou aí com essa informação também bastante importante, ia mostrar para vocês como é que tá o céu. Sei que a Gi daqui a pouco vai passar pra gente em detalhes, né? A previsão, números aí, né? Temperatura mínima, temperatura máxima, mas queria só mostrar que o céu tá limpíssimo aqui na Zona Sul, onde nós estamos. Não tem sinal nenhum de que vem água, realmente o tempo tá seco, mas tá super gostoso. Hoje tá bem agradável, sem calorão, sem frio demais, nesse horário do almoço, tá perfeito. Hoje é o dia perfeito que o londrinense gosta, viu, Alberto, Gi? É isso aí que a gente quer nos próximos dias. Valeu, Catherine. A Gi já está aqui no estúdio comigo mais uma vez. E, Gi, é bem isso, a semana inteira, visualmente, está muito igual o tempo. Mas as temperaturas, essas vão passeando e mesmo no horário do almoço, esse friozinho mais intenso hoje. Tem sim, viu, Alberto? E tem uma explicação justamente para isso, para as temperaturas terem abaixado um pouquinho. Eu vou detalhar isso para você. Porque na metade sul do Paraná, nessa semana, teve mais nebulosidade, teve uma chuva muito fraca até em algumas regiões, por conta da passagem de uma frente fria. Ela passou lá na altura do oceano e não fez nem cócegas aqui no norte do estado, viu? Mas o que acontece? Nós temos a chegada agora de uma massa de ar mais frio e seca. E é justamente por isso que temos temperaturas mais amenas por aqui. A previsão é que o sol continue iluminando sem impedimentos a nossa região, isso até pela próxima semana, nós já podemos dizer. O que nos coloca principalmente em alerta para a umidade do ar. Já já nós vamos falar sobre isso. Essas imagens foram feitas hoje cedinho pelo repórter cinematográfico Ademir dos Santos. Nessa sexta, olha só, ventos úmidos estão provocando nebulosidade em toda essa região amarela clara aqui no nosso mapa, que pega a região do litoral, Curitiba, Ponta Grossa e também Guarapuava. Mas não tem previsão de chuva, porque como nós estávamos comentando, após a passagem dessa frente fria, entra agora a massa de ar seco e frio que está atuando no Paraná. Por isso, principalmente, a diferença que nós vamos sentir fica com as temperaturas máximas, que vão ficar mais baixas em comparação com o restante dessa semana. Confira aqui comigo no mapa os valores das temperaturas. Olha só, as mínimas hoje na nossa região ficaram entre 10 e 14 graus em Florestópolis. E as máximas chegam a 24 graus em Arapongas e Açaí, 25 em Florestópolis e 23, tanto em Congonhas como também em Ortigueira. Vamos dar uma volta pela nossa região que não tem previsão de chuva, eu reforço. Começando com Apucarana, a mínima hoje foi de 12,8 graus e a máxima chega aos 22 hoje, um pouquinho mais fresquinho na nossa vizinha. Em Santo Antônio da Platina, a mínima foi de 12,6 segundo o CIMEPAR e a máxima chega até aos 23 graus. E em Ribeirão Claro, a máxima prevista para hoje é de 22 também. Agora faz 19 graus na cidade. Ribeirão Claro que começou cheia de nuvens aí cedinho e agora já está com o tempo bem limpo. Em Londrina, a mínima registrada hoje foi de 12,3 graus e a máxima prevista é de até 24. Para a gente comparar a sensação, na quarta-feira dessa semana nós chegamos a 28 graus aqui na cidade. Bem mais calor se a gente comparar com hoje, né, que teremos temperaturas mais amenas. Justamente por isso que a Catherine estava falando que quem for ficar na sombra, dá para usar blusa de frio. O nosso destaque hoje está principalmente com a baixa umidade relativa do ar. À tarde, quando a temperatura chegar aos 24 graus, a umidade relativa do ar pode chegar aos 29%, estado de atenção. Essa característica é comum no inverno, principalmente para a nossa região e toda a metade norte do estado, porque não chove tanto por aqui. A nossa equipe conversou com a meteorologista Josélia Pegorim, do Climatempo, que falou sobre isso. Olha só. O inverno é uma época onde você tem naturalmente um aumento de chuva, mas principalmente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, até nas áreas mais ao sul do Paraná também. Mas na maior parte do Paraná você não tem muita chuva ainda agora em julho. Então, várias frentes frias passam pelo sul do Brasil ao longo do inverno, mas não são todas que têm a força para causar mudanças no tempo abrangentes, mudanças no tempo por todo o interior do Paraná, né? Então, assim, a gente precisa acompanhar passo a passo, mas, assim, esses dias secos, eles estão dentro da normalidade da estação.
Não tem como mudar o tempo, né, Alberto? Então o jeito é tomar mais água e cuidar principalmente dos mais vulneráveis. E essa característica típica do inverno, né? Uma estação bem mais seca e a gente acaba sofrendo um pouco mais com essa baixa umidade do ar. Gi, com esse tempo firme no fim de semana, dá para aproveitar muitos eventos, vários deles ao ar livre, dentre eles, claro, as festas juninas que vão continuar pelo mês de julho adentro aí. Muda o nome, mas não muda a festa, né, Alberto? Ainda bem. Nesse sábado tem festa no estacionamento da Câmara de Vereadores. Ela foi organizada pela Associação dos Servidores da Câmara, terá barracas e comidas típicas. Começa às 2 da tarde e é aberta a toda a população. Nas igrejas, teremos a tradicional festa na paróquia São Vicente, que fica no cruzamento da Avenida Higienópolis. No sábado, ela começa às 3 da tarde, vai até às 11h30 da noite. E no domingo, começa às 11h30 da manhã e vai até às 10 horas da noite. Também tem festa no santuário, né, Alberto? O santuário ali de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova, é a continuação de uma festa que já foi realizada no último fim de semana, com comidas típicas e parque de diversões. Nesse sábado e domingo, tem mais. Vai começar ali no Santuário da Vila Nova, nos arredores, na praça em frente também, por volta das 4 da tarde e segue até as 9 e 10 da noite. É a chamada Quermesse do Santuário, muita tradição, muita diversão para quem for até lá. Gi, fala agora de segurança de golpes na internet, né? Computadores, nos celulares também, enfim, algo cada vez mais comum e cada vez mais perigoso. Tem que tomar bastante cuidado para não cair nisso, viu, Alberto? E para evitar que as pessoas fiquem no prejuízo, nós vamos agora compartilhar dicas e informações essenciais. A foto da filha no perfil do WhatsApp era a mesma, mas o número de telefone diferente deixou a Silvete desconfiada. Fiquei olhando, prestei atenção e vi que não era telefone de fora do Brasil. Era um 041, que a minha filha está fora do país, morando para lá, né? Ela me manda assim, oi, tudo bem, mas não nesse telefone. Na mesma hora eu já bloqueei, porque eu tive certeza que era um golpe. A Juscelde estava fazendo compras quando recebeu o pedido de ajuda que pensou ser do filho, mas era golpe e ela não percebeu. Eu reconheci a foto do meu filho. Eu prontamente fui fazer o depósito, não questionei, e no final do episódio ele ainda me manda, o golpista, uma mensagem com um coraçãozinho dizendo obrigada, mãe. Não consegui conversar com o meu filho nas próximas horas, somente à noite. Quando eu comecei a contar, ele disse, mãe, fui vítima de um golpe, eu não pedi nada. Além desse golpe aí do WhatsApp clonado, do suposto parente pedindo dinheiro, tem outros que fazem vítimas com frequência. Links com campanhas, promoções falsas ou relacionados a serviços bancários, empréstimos, aposentadoria. Os idosos não têm só o dinheiro roubado, mas também as informações pessoais, que se tornam valiosas nas mãos dos criminosos. Normalmente o golpe sempre vem com uma mensagem alarmista. Você está tentando sofrer um golpe no Pix, identificamos transações estranhas no seu cartão, tenta fazer isso agora, passe sua senha agora. Então são sempre mensagens alarmistas para agir na hora. Mantenha calma, tenta identificar se realmente está acontecendo isso, se é realmente o seu parente que está pedindo para você fazer o Pix. Depois tentar identificar. É um golpe via boleto falso, e-mail. Daí no e-mail eu mostro como que você reconhece que o e-mail é falso ou original. Depois identificar como identificar um boleto falso, identificar qual que é o banco que está emitindo, qual que é o código, se não tem nenhum erro de ortografia, porque muitas vezes acaba passando um erro de ortografia nesses e-mails de criminosos. E já num e-mail institucional é muito raro de ter um erro de ortografia. A Polícia Civil reforça a importância dos cuidados e de denunciar os golpes. A gente tem que ter muito cuidado para só fazer a transferência se a pessoa tiver certeza que realmente aquele é o filho dela. Na dúvida, peça uma ligação de vídeo
né? Ou então encontro presencialmente, até porque a gente sabe que eles têm uma lábia muito boa, eles sabem convencer, inclusive muitos cybercriminosos dominam até técnicas de telemarketing, né? E aí eles vão convencer aquela pessoa. Então, na dúvida, não transfira. Inclusive, tem uma conta bancária, não é o nome do seu filho, não é o nome do seu neto, não faça a transferência, tente ligar para ele, inclusive na hora que for ligar, liga para o número que você sabe que é o número do seu filho ou do seu neto, e não para o número que está se apresentando como um número novo. E assim, claro, aí você tendo certeza que realmente é aquela pessoa, e aí tudo bem, aquela conta, tudo certinho. Mas o principal, desconfie. A gente tem que ter os mesmos cuidados que a gente tem no mundo real, no mundo virtual. E o principal, a partir do momento que ela sabe que alguém está se passando ali por um neto, por um filho, avisa esse filho, avisa esse neto, inclusive avisa todos os parentes. Geralmente todo mundo tem um grupo ali no WhatsApp ou outro aplicativo de mensageirinha da família. Avisa ali para que outros parentes ali não sejam vítimas também do golpe. E assim, com segurança, mais conectados do que nunca, eles podem aproveitar tudo de bom que a tecnologia tem a oferecer. Tá a vida da gente ali, né? Banco, tá Pix, tá tudo ali, né? Parentes, né? Então é um computador ambulante, né? O jeito é ficar mais esperto, né? Mais esperto para não ir caindo nos golpes deles, né? Agora já não tenho mais medo de mexer no celular. A informação não para aqui no nosso jornalismo. Lá no aplicativo Você na RPC tem mais conteúdo exclusivo, mais orientações para que você não caia em golpes na internet. Veja um trechinho aí. Infelizmente, os idosos estão mais expostos e suscetíveis a cair em diversos tipos de golpes na internet. Considerando a variedade de crimes que existe no ambiente digital, esse grupo pode ser muito mais propenso a fazer parte das estatísticas. Para navegar de modo seguro na internet, eu recomendo que não clique em links recebidos pelo WhatsApp, e-mail e etc., mesmo sendo de pessoas conhecidas. Lá no aplicativo Você na RPC tem mais dicas. A seguir, Polícia Militar pede ajustes na duplicação da marginal da PR-445. O motivo? As obras podem atrapalhar a saída de viaturas. E as atualizações do nosso Tubarão, que está à procura de um novo técnico. Agora, 12h45. Tem novas regras a partir de julho para quem usa veículos elétricos. As alterações foram definidas pelo Conselho Nacional de Trânsito. Felipe Bacarim, o que está mudando? Alberto, para quem tem esses veículos elétricos, então vai precisar colocar placa e também ter habilitação para dirigir alguns deles, viu? Essa resolução passa a valer a partir de dia 3 de julho, né? Do dia 3 de julho, segunda-feira que vem, mas o prazo para regularizar tudo isso começa a contar em novembro deste ano e vai até dezembro de 2025. Desde que começaram a surgir esses veículos elétricos, né? Seja bicicleta ou outros equipamentos, isso tudo começou a deixar muitas pessoas confusas e inseguras sobre o que pode, o que não pode. Então agora o Conselho Nacional de Trânsito regulamentou e essa norma então vai passar a valer agora aqui no Brasil. Não precisarão de emplacamento então. Patinetes, skates e bicicletas elétricas, cuja velocidade máxima seja de até 32 km por hora. Precisarão de emplacamento e habilitação, veículos com motor de até 4.000 watts e acelerador e a velocidade máxima chegando até 50 km por hora. Como eu disse, o prazo é até dia 31 de dezembro de 2025 para regularizar tudo isso. Nossas equipes conversaram com um vendedor desses veículos e um supervisor de trânsito que explica um pouco melhor como vão funcionar essas regras na prática. Os autopropelidos, que são os patinetes, as bicicletas e tudo mais, esses não precisam, porque a categoria deles não exige o emplacamento. Então, quando o consumidor vai buscar uma moto elétrica, né, um ciclomotor, aí sim ele tem que se preocupar em pedir se esse veículo dele tem essa liberação para ser emplacado, que é um processo que vem desde a importação, né, comunicação dos órgãos competentes também, que daí o número do chassis e tudo mais vai estar disponível lá, enquadrado, né, nessa categoria que, então, para ele estar lá também ele vai ter que atender esses requisitos de segurança, né, como retrovisores, faróis, pisca e sistema de freios. A partir do momento que o veículo ele é registrado, ele é licenciado, ele tem aí as obrigações como um veículo normal, emplacado, né? Então, o condutor precisa da habilitação,
automaticamente aí tem, claro, os tributos que são determinados pela legislação, mas o principal é o condutor estar ciente que ele precisa transitar com segurança. A resolução do Conselho Nacional de Trânsito tem o objetivo de deixar mais clara a diferença entre os veículos, mas fato é que a utilização desses equipamentos, por quem os tem, facilita muito a vida, né? Não precisa utilizar o carro, pode utilizar um veículo elétrico para se deslocar do trabalho para casa, da casa para a escola, faculdade. E agora sim, então, tudo regulamentado com esse prazo até 2025 para tudo ficar dentro das normas agora aplicadas pelo CONTRAN. Alberto, volto aí contigo. Valeu, obrigado aí, Felipe. Agora no estúdio aqui, meu parceiro Rodrigo Saviani, está chegando com as informações do Tubarão. Até porque, Saviani, o Leque está à procura de um novo técnico e não é tão novo assim. Seja bem-vindo. Tudo bem, Alberto? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado com a gente. Adilson Batista, que estava ano passado no Londrina, estava trabalhando no Botafogo de Ribeirão Preto, acabou sendo demitido no último sábado após uma derrota. Está conversando com o Londrina, há um interesse do clube. Ele fez um bom trabalho no ano passado, o time brigou pelo acesso até as últimas rodadas, perdeu um pouco de fôlego, até pelo começo também, que não foi tão bom na Série B. Acabou deixando o clube, não teve um acerto para continuar neste ano, agora está livre no mercado, tem umas conversas um pouco avançadas até para ser o novo treinador, sim. Há o interesse dele, ele gosta do Londrina, mas algumas coisas pontuais ainda precisam ser acertadas, como reforços. O Londrina está trazendo um jogador, por exemplo, um zagueiro que é do Fluminense, Luan Freitas, para reforçar o time na sequência da Série B, mas ainda assim há uma grande possibilidade hoje do Adilson, sim, ser o novo técnico do Londrina, o 6º nesta temporada, né? Lembrando que o PC Guzmão acabou deixando o clube ontem após uma sequência ruim. Londrina que enfrenta amanhã o CRB, fora de casa, já está em Maceió para isso, vai ser comandado pelo técnico interino, o Franco Miller, que era o auxiliar até do PC Guzmão, vai em busca de quebrar aquela sequência de 7 jogos sem vencer, né, Alberto? Então, fim de semana ainda sem novo técnico, mas com o interino aí tentando essa tão aguardada vitória do nosso Tubarão. Saviani vai continuar ali de olho e tendo novidades lá no GE. Globo e também na nossa programação. Valeu, bom fim de semana, Saviani. Obrigado, um abraço para todo mundo. Depois do intervalo, você vai ver que a Polícia Militar quer alterações no projeto das obras de duplicação da marginal da 445. Daqui a pouquinho. A Polícia Militar pediu mudanças nas obras de duplicação da marginal da PR-445 em frente ao 5º Batalhão. A preocupação é com dificuldade para a saída das viaturas quando essa obra estiver pronta. Cátulo Intanã foi até lá para explicar para você qual o problema apontado por parte da PM. Alberto, primeiro localizar, a gente está bem no meio da obra de duplicação, aqui atrás, ó, todo o material, né, para essa obra ser feita, trabalhadores por aqui, está prevista para julho, mas apenas 40% estão executados. E bem aqui do meu lado esquerdo, o Juninho vai mostrar para a gente, tá o batalhão da Polícia Militar. Então, olha só, bem para cá tem a entrada e saída de viaturas do pessoal que trabalha aqui no batalhão. Então, o batalhão está bem na frente dessa obra e sendo impactado diretamente. O comandante do 5º Batalhão escreveu um documento para o secretário de Obras, onde ele diz o seguinte, que é imprescindível ter condições para entrar e sair do quartel na pista de trânsito exclusivo para ônibus, com acesso rápido para momentos de emergência. É necessário mudar o projeto inicial da obra, especialmente para que o canteiro previsto em frente ao batalhão permita o acesso de viaturas saindo aqui do batalhão sem ter que enfrentar o trânsito normal dos demais veículos. Pede a retirada desse canteiro entre as pistas e a instalação de sinalização horizontal e vertical de proibição do bloqueio do cruzamento, além de sinais luminosos indicando entrada e saída de viaturas. É o que consta nesse documento. A Prefeitura disse que está analisando o pedido para avaliar a possibilidade dessa mudança no projeto, atendendo, né, a solicitação aqui do comandante, o Tenente-Coronel Vila, do 5º Batalhão da Polícia Militar. Alberto, importante pontuar o seguinte, essa duplicação originalmente tem o objetivo de facilitar o trânsito de ônibus que sai do terminal do Acapulco, que fica bem aqui do ladinho. Essas obras estão ligadas, reconstrução do Acapulco e essa obra de duplicação. Então o pedido da Polícia Militar é que para as viaturas também possam utilizar essa pista que está sendo criada para facilitar
vai e vem dos ônibus, para facilitar também o trabalho deles na entrada e saída aqui do batalhão. Meio Dia Paraná vai seguir acompanhando, ver se a prefeitura vai dar uma resposta logo. Por enquanto estão avaliando a possibilidade de ajustar o projeto e dar essa facilidade de acesso às viaturas da Polícia Militar aqui na Zona Sul de Londrina. Alberto. Valeu, obrigado, Catherine. Que bacana, né? Meio Dia Paraná de ponta a ponta da cidade ali, com esses principais assuntos do dia. Notícias agora do tempo. Giovana Machado de volta por aqui para falar do fim de semana. Alberto, nós não temos previsão de chuva aqui para a nossa região nesse fim de semana, mas tem uma possibilidade de chuva no litoral, viu? A chance maior é justamente para o final de domingo e também segunda-feira. Nós temos imagens de Paranaguá. Previsão é de chuva bem fraca, viu? Não deve atrapalhar os planos se você tem viagem marcada para lá. Mas a temperatura não sobe tanto, máxima de 22 graus neste sábado. Na nossa região faz mais calor. As mínimas nas cidades de Jacarezinho, Cornélio, Santo Antônio da Platina e Apucarana ficam entre 12 e 11 graus, pouquinho mais gelado em Apucarana. As máximas variam entre 25 e 26 graus. Nós temos também outra tela com a previsão para Londrina. Os próximos dias aqui em Londrina, seguimos com tempo estável, não temos previsão de chuva. A mínima amanhã é de 13 graus, abaixa um pouquinho no início da semana, 12 no domingo e na segunda-feira. E as máximas no final de semana ficam em 26 graus. Nós já falamos de umidade relativa do ar hoje e nesse sábado e domingo nós temos estado de atenção aqui para a cidade de Londrina. A umidade pode baixar para até 24% no período da tarde, tanto no sábado como no domingo. Na segunda-feira aumenta um pouco e passa para até 40% o nível mais baixo. E hoje é o último dia de junho. Eu trouxe para a gente um panorama dos dados da chuva e também da umidade desse mês. Olha só nessa tela aqui. Perdão. Agora nós não temos o dado, mas olha só. No dia 15 de junho foi o último dia que nós registramos chuva aqui na cidade, um total de 89 milímetros, um pouco abaixo da média que é de até 94. Esses dados são do IDR Paraná. Nós seguimos sem previsão de chuva até o dia 14 de julho. Essa é a informação que nós temos até agora e claro que nós vamos atualizando isso para você até o dia 14 de julho. Nós já passeamos aqui pela nossa região, agora eu aumento um pouquinho a distância. Nós temos imagens de Maringá, tempo firme na nossa vizinha e a máxima hoje na cidade é de até 22 graus. No oeste, imagens de Cascavel. Céu quase sem nuvens no oeste também, máxima um pouquinho mais baixo de 22 graus lá no oeste do estado. Alberto, esse é o panorama para os próximos dias no nosso estado, viu? Tá certo, fim de semana aí sem chuva, já falamos das festas para sábado e domingo e tem também o último fim de semana do FILO, Festival Internacional de Londrina, Gi. Última oportunidade para quem quer aproveitar, viu? São várias apresentações programadas para esse final de semana, nós separamos algumas para te mostrar. Hoje tem o espetáculo Ubu, que é bom, tem que continuar. Ele será realizado na Praça Tomi Nakagawa às 19 horas da noite e é gratuito. Amanhã, no sábado, será apresentado 1000 litros de preto. A maré está cheia. Essa apresentação será no Calçadão, em frente ao Ouro Verde, às 11h30 da manhã, também não paga nada. E essas duas próximas apresentações acontecem tanto no sábado como no domingo. Jasmim e a Última Flor no Espaço Vila Rica, às 7 da noite, ingressos estão à venda. E também Abrazo no Cine Teatro Ouro Verde, às 8h30 da noite, ingressos à venda. Esses ingressos que a gente falou, eles podem ser comprados pela internet, custam R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia entrada. O FILO é um festival muito importante, muito tradicional que acontece aqui em Londrina. Já foram 52 edições e é realizado há 55 anos. Então, não perca a oportunidade, reúne a família, dá uma conferida no site também no G1 para ver do que se trata esses espetáculos, porque dá tempo de aproveitar. Sábado e domingo é o FILO se despedindo de mais essa edição. Gi, participação agora dos nossos amigos telespectadores, começando pela Leandra Carnavale, que mora no centro de Londrina. Olha o exemplo do Colégio Hugo Simas, o atendimento ao público externo é na entrada, não tem acesso ao interior do colégio. Já nas escolas novas, a secretaria é lá no fundo, já tem que entrar para acessar. E mudar o local do atendimento e por grade também, são as sugestões aí da Leandra. Toda a cautela é válida, né, em meio a essa busca por mais segurança. Fala agora de trânsito. Bruno Santos, um local perigoso é a rotatória do Parigô de Souza 1.
Os motoristas que vêm do sentido Zona Norte descem em alta velocidade a Francisco Gabriel Arruda e não respeitam o pare, colocando a vida em risco. Tem outro recado do trânsito aí, Gi, do Eber, Palma de Magalhães. Eu acho ótima a instalação de novos semáforos. O mais importante é educar os londrinenses a não avançar o sinal vermelho. É impressionante como o povo é mal educado no trânsito. O Weber aí dando uma bronca nos motoristas. E a Eliane, né, dizendo que poderiam aproveitar para colocar uma faixa de pedestres na Rua Bolívia, perto da Rua Argentina. Tem escolas, tem postos de saúde, ajudaria muito também. São os nossos telespectadores cada vez mais ajudando a fazer o Meio-Dia Paraná, Gi. É mesmo, e você pode participar enviando sua mensagem pelo aplicativo Você na RPC. Para rever, é só acessar o Globoplay. Uma ótima tarde, ótimo fim de semana. Até mais, a gente se vê. Meio-Dia Paraná. Oferecimento. Viscard faz muito mais por você. Saxtrack, proteção completa para o seu veículo. E Unimed Londrina,